Os Estados Unidos da América estão saindo da Europa. Isso foi anunciado oficialmente em reunião das delegações europeias com funcionários do Pentágono esta semana em Washington. Os europeus foram informados de que, até 2027, a Europa deve assumir a maioria das responsabilidades da OTAN pela defesa convencional. Caso contrário, os Estados Unidos podem sair de alguns mecanismos de coordenação da aliança. Trata-se de que a própria Europa deve conduzir a inteligência, lidar com tecnologias de mísseis, expandir seus exércitos, complexos militar-industriais e assim por diante. Com o tempo, os Estados Unidos serão apenas força auxiliar, não o centro de decisões na OTAN. Apesar dos Estados Unidos ainda quererem proteger totalmente a Europa do Norte, provavelmente por causa da proximidade do Ártico. Os funcionários europeus consideram o prazo até 2027 irrealista. Não é por falta de dinheiro ou vontade política, mas porque a Europa não tem capacidade física para substituir rapidamente as principais defesas dos Estados Unidos da América. Bem, o governo Trump não liga, ele não se interessa por isso. E é óbvio que, sim, os europeus são os próprios culpados por isso. Deveriam ter começado a agir em 2022, ou melhor ainda, em 2014. Mas o próprio Trump aqui se contradiz. Se na sua estratégia de segurança nacional, sobre a qual falamos no episódio anterior, Trump declara paz, estabilidade e prosperidade nas relações com a Rússia, então por que é que a Europa deveria se preparar para a guerra e se armar? Então, onde exatamente Trump está mentindo? Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube, deixe um like, escreva qualquer comentário neste episódio e siga meu canal no Telegram Petty News. O link está na descrição. Nós publicamos notícias em tempo real, assim que elas chegam. E se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação ou assinatura paga de patrocínio para este canal, usando os links e dados na descrição deste vídeo. Lá você encontra todos os dados bancários, PayPal, Patreon, Buy Me a Coffee e até carteiras de criptomoedas. Por isso, ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Então, os Estados Unidos da América querem que até 2027 assumam a maior parte das capacidades convencionais de defesa da OTAN, desde a inteligência até os mísseis. Isso foi informado nesta semana por representantes do Pentágono a diplomatas em Washington. Eles chamaram especificamente os europeus para dizer: ouçam, vocês têm basicamente um ano para se rearmar e se acostumar com o fato de que os americanos estão deixando o continente. Esses são prazos apertados, que alguns funcionários europeus consideraram irreais. A mensagem, relatada por 5 fontes da Reuters, incluindo um representante oficial dos Estados Unidos da América, foi transmitida esta semana em Washington, numa reunião entre funcionários do Pentágono responsáveis pela política da OTAN e delegações europeias. Segundo a Reuters, transferir essa responsabilidade dos Estados Unidos da América aos membros europeus da OTAN mudaria radicalmente como os Estados Unidos da América, um dos fundadores da aliança pós-guerra, interagem com seu país. Washington ainda não está satisfeito com os avanços da Europa no aumento de seu potencial de defesa após a invasão ampliada da Rússia à Ucrânia em 2022. Autoridades americanas informaram seus colegas europeus que, se a Europa não cumprir o prazo estabelecido, ou seja, até 2027, os Estados Unidos da América podem deixar de participar de alguns mecanismos de coordenação da defesa. Cazaquistão, Cazaquistão, no Cazaquistão, no Cazaquistão, no Cazaquistão, no Cazaquistão, no Cazaquistão, 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 no Cazaquistão, no Cazaquistão, no Cazaquistão, no Cazaquistão, no Cazaquistão. No Cazaquistão, não explicaram como os Estados Unidos da América vão avaliar o progresso da Europa em assumir uma parte maior do ONUS. Também não está claro se o prazo de 2027 reflete a posição do governo Trump como um todo ou se é a posição de alguns funcionários do Pentágono. E em Washington existe uma séria discordância sobre o papel militar dos Estados Unidos da América na Europa. Porque parte da equipe de Trump defende simplesmente abandonar a Europa, deixá-la de lado e não protegê-la de forma alguma. Um desses adeptos é o vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance, que afirma: a Europa deve se defender sozinha. Por que devemos nos meter lá? Ele diz claramente: vamos retirar todas as nossas tropas de lá. Vamos tirar nosso armamento. Bem, na OTAN, claro, ainda vamos continuar porque Deus me livre se acontecer outro 11 de setembro e a América precisar de ajuda para isso, podemos estar na OTAN. Mas no geral, Vance diz que os europeus devem ser independentes.
Há lógica nisso, né? A questão é como isso é apresentado. Vários funcionários europeus declararam que o prazo de 2027 é irrealista, independentemente de como Washington avalie o progresso. Como para substituir algumas das capacidades dos Estados Unidos da América no curto prazo, a Europa precisa de algo mais do que apenas dinheiro e vontade política. Bem, entre outros, os aliados da OTAN enfrentam atrasos na produção de equipamentos militares que estão tentando comprar, inclusive dos americanos, embora autoridades dos Estados Unidos da América estejam incentivando a Europa a comprar mais equipamentos americanos. E alguns dos armamentos e sistemas de defesa americanos mais procurados, como por exemplo o sistema de defesa aérea Patriot. Se forem encomendados hoje, só serão entregues daqui a alguns anos. Mas então, de que tipo de rearmamento até 2027 estamos falando? Ou seja, os europeus dizem que a questão não é só dinheiro e nem vontade política. Ambos já existem, todos os europeus estão cientes do que ocorre, mas existem alguns fatores limitantes que não permitem, por exemplo, reforçar a defesa antiaérea e antimísseis pela qual atualmente os americanos são responsáveis. Na OTAN, os Estados Unidos da América ainda fornecem capacidades que não podem ser simplesmente adquiridas. Bem, por exemplo, dados de inteligência únicos, observação, reconhecimento, que lembro foram fundamentais para as ações militares das Forças Armadas da Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia, recebendo especificamente a inteligência americana, conseguiu resistir aos russos. Agora, Trump diz que os Estados Unidos da América não querem mais compartilhar essas informações de inteligência com os europeus e que a Europa deve cuidar da sua própria inteligência. Mas como você entende, isso também não será rápido. Na OTAN, aliados reconheceram a necessidade de elevar investimentos em defesa e transferir o peso das armas convencionais dos Estados Unidos da América para a Europa. Os países europeus, em geral, concordaram com as exigências do presidente Trump de assumir mais responsabilidade por sua própria segurança e prometeram aumentar significativamente os gastos com defesa. A União Europeia estabeleceu a meta de preparar o continente para a autodefesa até 2030. E declarou que precisa eliminar lacunas especificamente nos sistemas de defesa antiaérea, veículos aéreos não tripulados, guerra cibernética, munições e outras áreas. Eles também tiveram problemas com a logística por lá. Mas autoridades e analistas dizem que até esse prazo para 2030 é muito ambicioso. Dizem que, devido ao tempo que a Europa ficou sem fazer nada, esse prazo parece irrealista. Observa para a Europa. Vai aparecer. O futurismo avançado está pronto. O quê? Você é uma criança este? Estabilidade estratégica com a Federação Russa, garantir uma Europa que se sustente sozinha, que assuma a responsabilidade por sua própria defesa sem a dominação dos adversários, cultivar a resistência da Europa à sua trajetória atual, acabar e prevenir a percepção da OTAN como uma aliança em constante expansão. Ou seja, na estratégia de segurança nacional, Trump indica diretamente que pretende, de alguma forma milagrosa, reconciliar a Europa e a Rússia e construir uma estabilidade estratégica entre elas. O próprio Trump garante que Putin não vai atacar a Europa e que Putin quer muito a paz na Ucrânia. Paralelamente a isso, cada vez mais militares europeus e americanos afirmam que justamente em 2027 a Rússia pode atacar a Europa. Então surge uma única pergunta: será que Donald Trump não está simplesmente tentando sair da Europa antes que seja tarde para se isentar de responsabilidade por uma futura guerra? Dizer, vocês se defenderam, mas também não quero defender só os europeus aqui. Porque eles precisavam ter despertado muito antes, especialmente entendendo com quem estavam lidando. A administração de Donald Trump afirma constantemente que os aliados europeus devem contribuir mais para a aliança da OTAN. Mas nem sempre está claro qual é a posição do presidente sobre a OTAN durante a campanha eleitoral de 2024. Lembro que Trump frequentemente criticava os aliados europeus e declarava que apoiaria o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em sua invasão àqueles países da OTAN que não gastam sua parte justa com defesa. Ele dizia: se Putin atacar países europeus que não pagam o suficiente, que ataque, não vamos nos envolver, ao contrário, será uma lição para eles.
Mas na cúpula anual dos líderes da OTAN em junho deste ano, Trump elogiou calorosamente os líderes europeus por concordarem com o plano dos Estados Unidos da América de aumentar a meta anual de gastos com defesa dos Estados-membros para 5% do produto interno bruto. Nos meses seguintes, Trump oscilou entre uma posição mais dura em relação à Rússia, ainda o principal oponente e adversário da Aliança do Atlântico Norte, e mais recentemente a disposição de negociar com Moscou sobre a guerra na Ucrânia. Autoridades europeias disseram que foram praticamente excluídas dessas negociações. Na reunião dos ministros das Relações Exteriores dos países da OTAN nesta semana, o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Christopher Landau, afirmou que é evidente que os aliados da OTAN devem assumir a responsabilidade pela defesa da Europa. Em princípio, isso é compreensível e lógico, mas a questão é que agora Trump está impondo prazos aos europeus, embora todos nós conheçamos esses prazos de Donald Trump. Mas aqui não se sabe se isso vai funcionar com a Europa, como funcionou com Putin, porque Trump também impôs ultimatos a Putin. Recentemente, por acaso, eu simplesmente esbarrei em alguns textos antigos meus que eu escrevi para os programas. E isso me fez sorrir quando li em abril, olha só. Em abril, eu escrevi que Trump tinha reduzido o prazo para Putin em 12 dias e que, algo deveria acontecer. Mas já se passaram muito mais do que 12 dias, nada aconteceu. Ficou óbvio que todas as ameaças e prazos do Trump. No que diz respeito à Rússia, nada disso funciona, é tudo conversa fiada e simplesmente palavras vazias. Aqui vou colocar reticências. Deixem suas opiniões e conclusões nos comentários deste episódio, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar o like. Por hoje é só, cuidem-se, até mais, legendas.